sabe qual é a maior mentira que a sua mente já contou pra você? Que você não merece estar aonde você está. Pois é. E o que é pior, você já se sentiu uma fraude mesmo depois de ter conquistado algo importante? Esse sentimento ele tem nome, a síndrome da impostora. E sabe o que é pior? Ela não escolhe, ela atinge mulheres inteligentes, talentosas, com resultados incríveis, mas que por dentro vivem numa guerra silenciosa. E no livro A Coragem de Não Agradar, os autores Ichiro e Afumi Teiki, eles mostram por que muitas vezes nós buscamos tanto a aprovação dos outros que esquecemos de nos aprovar. Hoje eu quero usar alguns ensinamentos desse livro e para te mostrar como blindar a sua mente contra a síndrome da impostura e como usar a força mental para construir uma vida verdadeiramente próspera. Antes de falar da síndrome da impostora, deixa eu te contar uma parte do livro. A Coragem de Não Agradar. Nele, uma jovem dialoga com um filósofo. O jovem é cheio de dúvidas, inseguranças e medos, e ele sente que precisa sempre da aprovação dos outros e que nunca é suficiente por si só. E o filósofo vai mostrando passo a passo que a raiz desse problema está em uma única coisa: a busca constante por agradar e ser aceito. Agora pense comigo, não é exatamente isso que acontece na síndrome da impostora? Você conquista algo, mas ao invés de celebrar você pensa: e se as pessoas descobrirem que eu não sou tão boa assim? Você tem um talento, mas ao invés de você mostrar, você pensa: será que vão me criticar? E sem nem perceber, a sua vida, ela deixa de ser sobre o que você quer construir e ela passa a ser sobre quem você precisa agradar. A gente vive numa sociedade onde hoje a gente até tem mudado esse conceito, né? Mas até alguns anos atrás, inclusive eu tentava me enquadrar naquela estética do corpo perfeito. Até quando a gente saía, né, para comprar roupa, a gente tinha uma certa dificuldade, né, de encontrar. Eu sempre tive gordura localizada no abdômen, desde novinha, mesmo sendo magrinha. Então, algumas calças, algumas roupas, elas não caíam bem em mim, porque ela tava naquele padrão da mulher perfeita. Ela tava naquela estética da mulher acinturada, mulher da cintura fina. Então, algumas roupas, elas não caíam bem em mim. E eu sempre tive uma certa dificuldade de fazer ali algumas escolhas de algumas roupas, principalmente naquelas lojas de departamento, né? E alguns modelos eu achava que ficavam horríveis, aqueles vestidinhos com elásticos na cintura. Eu me sentia como se eu fosse uma baiana, com aquela roupa rodada. Quem é daqui de Salvador, da Bahia, vai entender o que eu tô falando, uma baiana de acarajé. E eu sei que muitas mulheres aqui, elas podem sentir exatamente isso. Trabalham muito e ainda se sentem pequenas, né? São elogiadas, mas não acreditam nos elogios. Estão crescendo no digital, mas a cada passo pensa: será que eu mereço estar aqui? A síndrome da impostura, ela é como uma prisão e ela é alimentada por 3 inimigos: a comparação, o perfeccionismo e a busca pela aprovação. E é exatamente isso que eu queria ter um corpo perfeito, porque eu queria, né, seguir ali aquele padrão estético da sociedade, ter elogio ali, né, das pessoas. Então, a gente sempre tá buscando, né, algo para agradar os outros, né? Então eu pensava, se eu tiver o corpo perfeito, eu vou ser mais elogiada. Então eu sempre fui muito magrinha quando eu era mais novinha, né? Então eu queria ter um corpo mais cheinho. E eu queria também, porque
eu senti essa necessidade, mas porque eu queria me encaixar naquele padrão que eu via, né, das pessoas serem mais fortinhas, serem mais... Eu não queria mais ser tanto magrinha. Eu sofri muito bullying, mas eu nunca deixei que isso me afetasse assim, tá? E nunca deixei que isso me impedisse de avançar na minha vida, né? Pelo menos eu sempre pensei assim. Mas é isso. Essa prisão, essa busca aí pela aprovação, a comparação, você olha para os outros e sempre as pessoas parecem que estão melhores, né? Aquele famoso ditado, a grama do vizinho, ela tá sempre melhor do que a nossa. E o perfeccionismo, nada que você faz parece ser bom o suficiente, porque você se cobra tanto que você acha que o outro, ele sempre tá melhor do que o seu, né? A busca pela aprovação, você mede ali o seu valor pelo que os outros pensam e você não busca ter os seus próprios parâmetros, você sempre tá buscando ali o que os outros estão pensando e adivinha? Esses 3 inimigos são os que mais drenam a sua força mental e te afastam da prosperidade. Agora vamos trazer alguns pontos poderosos, né, do livro A Coragem de Não Agradar. Primeiro, a vida, ela é um palco em que cada um tem a sua própria peça. O filósofo mostra que você não precisa viver, né, para os outros. A vida é sua, viva o seu roteiro. E quando você entende isso, você começa a se libertar da comparação. Segundo, os problemas interpessoais, eles são inevitáveis, mas a sua escolha é como lidar com eles. Você não controla a opinião dos outros, mas você controla como você reage a elas. E isso é uma blindagem mental. Terceiro, a coragem de ser rejeitada é a chave da liberdade. Esse talvez seja o mais doloroso e o mais libertador. Se você vive com medo de ser rejeitada, sempre você vai querer agradar. E quando você vive para agradar, sempre vai sentir que não é suficiente. Mas quando você aceita que você quer ser rejeitada, faz parte da vida. Você ganha a liberdade de ser quem realmente você é. Percebe como esses ensinamentos atacam diretamente a raiz da síndrome da impostora? Porque no fundo a síndrome, ela é um grito interno. E se eu não agradar? E a resposta do livro ela é clara, né? Você não precisa agradar, você precisa ter coragem de ser você. Agora, como aplicar isso na sua vida de uma forma prática? Eu vou te dar 3 passos aqui que mudaram ali a minha forma de lidar com a síndrome da impostora. Primeiro, nomeie o inimigo. Quando aquele pensamento de não sou o suficiente, isso são pensamentos sabotadores, tá? Quando eles aparecerem, não aceite como a verdade absoluta. Diga, isso é a síndrome da impostora falando, não eu. Então, dar nome enfraquece o poder dela. Então, quando você reconhece alguma coisa que está acontecendo ali, você enfraquece o poder daquilo em você. Colete provas reais. Escreva. Escreva suas conquistas, os feedbacks positivos, os momentos que você superou alguma coisa. É como você criar um diário de evidências. Quando a voz da impostora vier, você mostra os fatos. Então, você faz aquela recapitulação. Não, peraí, olha, eu já conquistei isso, eu já fiz tantas coisas. Então, quando você tem aquele relato seu, quando vem aqueles pensamentos sabotadores, você rebate eles. Então, você rebate com aquele diário ali, né, com as suas anotações, com tudo que você já superou. Agora, terceiro, exercite a coragem de não agradar. Faça algo pequeno, sem se preocupar com a opinião dos outros. Poste um conteúdo que é autêntico, mesmo com medo. Tome a decisão alinhada com o que você acredita, mesmo que alguém critique. Cada pequeno ato de coragem, ele fortalece a sua mente, mesmo que de forma mínima, eles vão te fortalecendo. E lembra, resiliência não é ser forte o tempo todo, é cair, duvidar, se sentir insegura, mas se levantar e continuar. Você não é uma fraude, você não precisa provar nada para ser digna.
a sua vida não é sobre agradar a todos, é sobre ter coragem de ser quem você é. É blindar a sua mente contra a síndrome da impostora. É isso. Parar de viver o palco dos outros e começar a brilhar no seu. Esse é o caminho da força mental. Esse é o caminho da prosperidade. Se esse vídeo falou com você, curte, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários uma palavra que represente o que você quer cultivar na sua vida. Coragem, fé, autenticidade, força, resiliência. Eu juro, eu vou me esforçar para ler cada comentário e eu quero ver que a nossa comunidade ela está se fortalecendo, ela está... e o que eu quero que você me conte o que você mais precisa nesse momento, porque juntas vamos aprender a ter coragem de não agradar e a viver uma vida próspera de verdade.